A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira e nós estamos aqui no canal Boas Notícias com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, iniciando mais um trimestre. É o nosso terceiro trimestre de 2025 e estamos estudando neste trimestre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esta revista é comentada pelo pastor José Gonçalves, lá de Água Branca, no estado do Piauí. Vamos estudar o livro de Atos, né, como diz aqui a capa, a parte principal da lição, né, o tema principal, a igreja em Jerusalém. Vamos dar uma passeada no livro de Atos, mas falando da igreja em Jerusalém, e não tem como falar sobre a sua continuação até os dias atuais. O livro de Atos não tem conclusão. Se você observar, Lucas, o escritor, não fez a conclusão do livro de Atos. E alguns teólogos dizem que é exatamente porque a história da igreja contada em Atos não terminou, ainda continua. E quando vai terminar? Só no arrebatamento. Depois do arrebatamento, aí é outra história, mas por enquanto a história da igreja que Lucas começou a relatar ainda continua até os nossos dias. Então, fique conosco neste trimestre, cremos que vai ser uma bênção para todos nós com as lições bíblicas de adultos. E a nossa primeira lição, a lição de hoje, que estaremos estudando, a lição primeira para 6 de julho de 2025, com o assunto A Igreja que Nasceu no Pentecoste. O textual diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. E a verdade prática, a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 2, versículos 1 a 14. E diz-nos assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Olha, antes de falarmos sobre a igreja de Jerusalém, devemos nos deter no acontecimento poderoso do cenáculo, o dia de Pentecostes. Esse evento marca o ponto culminante do extraordinário plano de Deus para a edificação da sua igreja. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra Pentecostes. A nossa introdução diz assim: o Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os,
O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel em Joel 2:28. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Graças a Deus. A nossa lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro, a natureza do Pentecostes bíblico. O segundo, o propósito do Pentecostes bíblico. E o terceiro, característica do Pentecoste bíblico. Certo? Então, o assunto, a igreja que nasceu no Pentecoste. Que igreja é essa? Qual foi essa igreja que nasceu no Pentecoste? Não estou tratando aqui de placa denominacional. A igreja que nasceu no Pentecoste não foi a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou a Igreja Metodista, ou a Luterana. Não. Que igreja foi essa? A igreja. Pronto. Pura e simplesmente. A igreja. A igreja com I maiúsculo. A noiva do Cordeiro. Aquela formada por todos os salvos de toda a terra que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Essa é a igreja que nasceu no Pentecostes, certo? Muito bem. Então, o nosso primeiro tópico é a natureza do Pentecostes. Diz que é de natureza divina e que é um evento paralelo ao que aconteceu no Sinai. No Sinai, Moisés recebeu as placas com a lei, as ordenanças e tudo para um povo que estava se formando ali, uma nova nação que estava se formando a caminho da terra prometida. No dia de Pentecostes, línguas repartidas como que de fogo, começou naquele momento também a formação de um terceiro povo espiritualmente falando, pois até aquele momento só existiam 2 povos diante de Deus, judeus e gentios. Pronto, judeus e gentios. Judeu descendente de Abraão via Isaac e gentios todo o restante. Mas agora, de judeus e gentios, Deus forma um terceiro povo chamado igreja. Por isso, esse é um evento paralelo ao Sinai, e esse povo chamado igreja está a caminho também de uma terra prometida, mas no nosso caso, o céu, certo? E esse Pentecostes, esse evento, é centrado em Cristo e também nos tempos finais. Por que somos chamados de pentecostais? Simplesmente porque a promessa da descida do Espírito Santo, do revestimento de poder, aconteceu no dia de Pentecostes. Há pelo menos 7 festas judaicas, pelo menos 7. E se o evento tivesse acontecido em alguma outra festa, então não seríamos chamados de pentecostais. Os crentes, a igreja que crê, entendeu? Que crê na evidência, que crê na atualidade dos dons, assim são chamados pentecostais. Mas se fosse na época da Páscoa que tivesse a promessa acontecido, ou seja, Jesus morreu durante a Páscoa. Se Jesus tivesse morrido bem antes e na festa da Páscoa tivesse acontecido a promessa, então seríamos chamados talvez de pascuais. Se fosse no período da festa do Purim, talvez purimistas, então nós não somos pentecostais porque festejamos o Pentecostes, porque fazemos a festa do Pentecostes. Não. Simplesmente porque coincidiu com o dia de Pentecostes. Mas a igreja cristã, os cristãos pelo mundo todo, via de regra, não festejam, não fazem a festa das semanas. Tá? Essa festa das semanas, que é o Shavuot, em hebraico, festa das semanas, aconteceu nesse dia e só por isso somos chamados de pentecostais, certo? Muito bem. A festa do Pentecostes, nesse período, havia uma oferta que o povo levava em gratidão a Deus. Era o Rabicurim, ou seja, os primeiros frutos. Enchia os cestos com o resultado das suas colheitas e levavam ao templo, certo? Esses primeiros frutos. Bem, no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, depois que muita gente correu para lá para ver o que estava acontecendo e ouvir os discípulos pregar para eles, como está aí no versículo 11 da leitura bíblica em classe, ouviram pregadas falar sobre as grandezas de Deus.
Pedro depois fez apenas uma conclusão explicando o que tinha acontecido, porque todo mundo já tinha pregado. Quem recebeu naquele dia o revestimento de poder pregou em vários idiomas e o povo entendeu a mensagem. Pedro faz uma explicação e na hora quase 3.000 pessoas se entregam a Cristo. Olha o tamanho da oferta. Tá? Os primeiros frutos, o Rabi Kurim, os primeiros frutos, quase 3.000 pessoas logo no primeiro dia, vamos dizer assim, da fundação da igreja. Uma bênção muito grande, certo? O nosso segundo tópico fala-nos sobre o propósito do Pentecostes bíblico, que é promover a verdadeira adoração e também receber poder. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então vemos a importância desse revestimento e de receber esse batismo com o Espírito Santo. O nosso terceiro tópico, características do Pentecoste bíblico. O primeiro subtópico fala-nos que é uma experiência específica. Ela é para quem já é crente em Cristo Jesus, para quem tem a certeza da sua salvação. O batismo com o Espírito Santo, o poder pentecostal, não é para qualquer pessoa que está com a vida desmantelada, que está em pecado, que está distante de Deus, que não vive conforme a vontade do Senhor, não está pautado pelos padrões estabelecidos na sua palavra. Não. É para crente, é para salvo. É prometido para o que crê. Então ela é uma experiência específica. Não é para todo mundo, para toda e qualquer pessoa. Já tem que fazer parte desse povo que crê e que espera, certo? E também ela é uma experiência definida e contínua. Não cessou ao longo desses 2.000 anos. Há quem creia que cessou, que foi só para aquele tempo. Não, é contínua. A igreja, enquanto ela existir, o poder pentecostal, o revestimento de poder está disponível para a igreja. E a evidência inicial de que alguém recebeu esse revestimento de poder é o falar em línguas estranhas. Primeiro, porque a pessoa mesmo precisa saber que ele recebeu. E ele sabe que recebeu quando ele falar em línguas. Senão, nem a própria pessoa vai ter essa certeza. Segundo, para que quem está à sua volta também saiba, possa testemunhar. Eu ouvi, o irmão falou, a irmã falou em línguas estranhas. Então, ela é definida por isso aí. Se a pessoa pular, não quer dizer que recebeu o batismo com o Espírito Santo, rodar, como alguém fala, né? Rodar, pular, gritar, ou até mesmo desmaiar, cair pelo chão e ficar todo suado, descabelado, como alguém fica. Isso não quer dizer que a pessoa recebeu o batismo, não. Pode fazer tudo isso como uma prova de que sentiu uma grande alegria, uma grande emoção, uma euforia, mas a prova mesmo é prorromper em língua estranha. Enquanto não prorromper, não falar, não soar, não sair dos seus lábios as línguas estranhas, não há realmente uma prova cabal de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, certo? Então, esse é o inicial. Depois tem os outros. A interpretação de língua, a profecia, a palavra de sabedoria, os dons de curar e todos os que estão aí disponíveis para a igreja a partir do dia de Pentecostes, certo? Muito bem. Agora, uma questãozinha aqui que a gente precisa entender. Quem é pentecostal de fato? Quem é pentecostal de fato? É quem participa de uma igreja pentecostal? No Brasil, nós temos algumas igrejas pentecostais. Por exemplo, a Assembleia de Deus Pentecostal, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Congregação Cristã do Brasil, que muita gente pensa que não são a chamada Igreja do Véu, que eles não são pentecostais, mas são desde a sua origem. Houve algumas modificações na liturgia da igreja e tudo que diferenciou desde a época da sua fundação. As novas lideranças fizeram algumas modificações na sua liturgia e tudo mais, mas são pentecostais. O Brasil para Cristo é outra igreja pentecostal, a igreja pentecostal O Brasil para Cristo, a Deus é Amor, e também a igreja do Avivamento Bíblico. Essas são as principais que a gente pode aqui falar, que está em solo brasileiro, que são igrejas pentecostais. Mas a questão é, quem é pentecostal? É a pessoa que participa de uma igreja, que é crente, que está lá numa igreja pentecostal? Não. O que faz a pessoa ser pentecostal é exatamente a experiência, como diz aí no terceiro tópico.
viver a experiência pentecostal. Olha, andar com médicos não faz da pessoa médico, embora ele passe o dia inteiro andando com médico, trabalhando com os médicos, viajando com médico, não faz dele médico. Está o tempo todo convivendo com advogados, no escritório do advogado, indo para pescaria com advogados, viagem, não faz da pessoa advogado. O que vai fazer dele advogado é ele fazer o curso de direito, passar nas provas da OAB, exercer a função advogado. O que faz a pessoa ser médico? Cursar lá os anos necessários para o curso de medicina e quem sabe até mesmo depois uma especialização. É isso que vai fazer dele um médico. Só conviver, estar presente, estar no consultório, trabalhar na clínica, não quer dizer que a pessoa seja médico. Então, frequentar uma igreja pentecostal não me faz um pentecostal. Ah, mas eu nasci, meus pais já eram crentes na igreja pentecostal e eu estou lá desde então, nunca saí, então eu sou pentecostal. Não, tem que viver a experiência. Frequentar a igreja, crer na atualidade dos dons, parabéns, já é um bom caminho. Mas tem que viver a experiência pentecostal. Então busque, peça, vá à presença de Deus, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, para de fato você se tornar um crente pentecostal. Tem que viver essa experiência, certo? Tem que viver essa experiência. Então, a igreja que nasceu no Pentecostes é a igreja no seu significado maior, é a igreja que está espalhada em todo o planeta, não é a igreja simplesmente que está nos seus documentos, no seu estatuto, na sua fachada lá, na sua nomenclatura, dizendo que ela é pentecostal. A igreja pentecostal é a igreja que é formada por verdadeiramente crentes pentecostais, certo? Então essa é a nossa primeira lição. Obrigado por você ter assistido, você que veio até aqui. Curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas por este vídeo. Que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos em nome de Jesus.